horamilagrosa.org. A esperança de um mundo melhor, também via internet. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. A nossa arma é a sã doutrina e a nossa força é andarmos sempre na verdade. A Igreja Apostólica apresenta o programa A Hora Milagrosa. Prezados ouvintes, a 26 de outubro, celebraremos mais um ano do dia em que a Santa Vó Rosa chegou aos céus como santa vencedora, acontecimento marcante ocorrido no ano de 1970. Diante do poder celestial, ela foi galardoada por Deus Pai como Espírito Consolador, aquele que seria enviado como nova oportunidade de redenção e de salvação para a humanidade. Reverente adoração a Deus Pai, ao seu Divino Espírito Santo e ao nosso Senhor Jesus, por haverem concedido essa grande bênção para este mundo.
Ó ouvintes, o Pai Celestial, com seu Divino Espírito e o amado Filho tomaram as necessárias providências para que, quando a Avó Rosa terminasse seus dias na terra como santa vencedora e passasse a exercer a missão de Espírito Consolador, alguém a substituísse nas funções que ela exercia na igreja. A partir do momento em que o irmão Aldo, pessoa digna que havia nascido predestinada a cumprir missão relevante para Deus Pai, concordou em atender a Senhora Avó Rosa no que se fizesse necessário. Ela, Maria Santíssima e Nosso Senhor Jesus passaram a aprimorar as qualidades espirituais e o conhecimento dele a respeito dos mistérios dos céus e do profundo do coração humano, capacitando-o, então, para a missão de agregar pessoas de bom coração ao tabernáculo do Pai na terra. Trabalhosa atividade que ele desempenhou ao longo dos anos em que esteve à frente desta Igreja Apostólica. Estava cumprida a palavra que o Divino Mestre profetizou ao anunciar que chegaria o tempo em que haveria um só rebanho e um só pastor. Porém, de acordo com os desígnios de Deus, o irmão Aldo foi para junto dele e, como santo integrado ao poder celestial, continuou sendo aquele que intercede diante da Santa Avó Rosa e do poder celestial em favor de tantos quantos assim confiaram, que confiam e que haverão de confiar na mensagem apostólica. Ao celebrarmos mais uma vez o Dia do Consolador, homenagearemos também ao Santo Irmão Aldo por haver sido, na terra, o sucessor da Santa Avó Rosa, profeta e primaz apostólico, pois cremos que, ao lado dessa Santa Poderosa, da bendita Mãe Maria Santíssima, dos anjos e santos do poder celestial, ele participa efetivamente da obra salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo do tempo presente. Entre as mais belas flores
aqui na terra, e hoje estás reinando com Jesus. Vem, vó rosa, vem iluminar, vem guiar os meus passos, pois vê tudo que eu faço. Quero em minha vida te louvar, pois eu sendo fiel até o fim, também serei uma flor em seu jardim. Vem, vó rosa, vem iluminar, vem guiar os meus passos, pois vê tudo que eu faço. Quero em minha vida te louvar, pois eu sendo fiel até o fim, também serei uma flor em seu jardim. Nas celebrações do Dia do Consolador, direcionamos ações de graças e de louvor à Santa Vó Rosa, em reconhecimento pelo galardão que lhe foi concedido pelo Pai Celestial, e igualmente reverenciamos ao Santo Irmão Aldo, por haver cumprido a nobre missão de porta-voz dessa Santa Poderosa. Divulgamos a seguir um depoimento de fé prestado em agradecimento e reconhecimento a Deus Pai e aos seus santos. O senhor José Hilton Pereira de Souza foi bem-sucedido numa cirurgia realizada numa das suas retinas. Assim aconteceu graças ao poder e misericórdia de Deus Pai, de nosso Senhor Jesus, da bendita Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e do poder celestial, pelos quais clamou com esperança e confiança. Ele assim testificou em depoimento de fé, prestado em junho de 2023, remetido de Itanhaém, em estado de São Paulo, em reconhecimento pelo atendimento do clamor que elevou aos céus em favor daquele tratamento ocular, inclusive pelo fato de que, embora ainda não estivesse agregado a esta Igreja Apostólica, mereceu e recebeu o amparo celeste, do qual tanto necessitava. Vamos divulgar alguns endereços e horários de reuniões nas congregações da Igreja Apostólica. Taquara, Rio Grande do Sul, com reuniões às quintas-feiras e sábados às 19h30, aos domingos às 18 horas. Rua Farrapos, número 570, bairro Santa Terezinha. No último domingo de cada mês, a reunião é realizada às 10 horas da manhã.
Joaçaba, Santa Catarina, com reuniões quinzenalmente aos sábados às 19 horas e aos domingos às 9h30 da manhã. Rua Pedro Kraus, número 111, bairro Santa Teresa. Bauru, São Paulo, com reuniões aos sábados e domingos às 19 horas e às quartas-feiras às 19h30. Rua Nossa Senhora do Rosário, número 351, Parque São Geraldo. Quirinópolis, Goiás, com reuniões às terças-feiras às 19h30, aos sábados às 19 horas e aos domingos às 9h30 da manhã. Avenida Abílio de Freitas Silveira, número 43, Centro. Sempre quer nosso bem. Ela prometeu que ao nosso lar iria, junto com anjos do céu e com a Virgem Maria. E isso tem se cumprido sempre em nosso viver, pois temos sempre sentido sua virtude e poder. Ela está ao teu lado e abençoa o teu lar. Basta um viver consagrado para a avó Rosa abençoar. Nós desta Igreja Apostólica sempre recebemos da avó Rosa sua proteção celestial e sua bênção milagrosa. Ela está sempre ao nosso lado, abençoando nosso lar, com seu poder celestial, envia anjos para nos guardar. Vem Santa Avó Rosa, vem guiar nossos passos a Jesus. És no céu, Rainha formosa, és na terra nossa luz. És na terra nossa luz. És na terra nossa luz. Convidamos aos prezados ouvintes e internautas da Hora Milagrosa para que venham participar de reuniões que são realizadas na sede da Igreja Apostólica às quintas-feiras, aos sábados e aos domingos, com início às 19 horas. O endereço é Rua Baguari, número 158, bairro do Tatuapé, São Paulo, capital. Essa rua é uma travessa da Avenida Celso Garcia, altura do número 4395. Serão todos muito bem-vindos. Comunique-se com a Igreja Apostólica através do e-mail conselhodeliberativo@igrejaapostólica.org. Repetindo,
conselho-deliberativo@igrejaapostólica.org ou pelo site ouvidoria.igrejaapostólica.org. Divulgamos a seguir um depoimento de fé enviado para a sede desta Igreja Apostólica. A senhora Rosa Cristo de Moura estava casada há algum tempo e não conseguia engravidar, fato que entristecia a ela e o marido. Foi então que ela tomou conhecimento de que, quando criança, o marido havia sofrido um acidente e que os fortes medicamentos que lhe foram ministrados tornaram-no estéril, fato comprovado posteriormente por resultados de exames detalhados. Porém, esse casal continuou clamando aos céus pela reversão do caso e pediu, por carta, que o primaz Santo Irmão Aldo, que ainda cumpria seu ministério terreno, intercedesse diante da Santa Avó Rosa e do poder celestial em favor deles, pois muito desejavam ter o lar abençoado com a presença de filhos. O tempo foi passando e depois de alguns abortos espontâneos, situações bastante difíceis e apreensivas para esse casal, em 1996, a senhora Rosa deu à luz a um menino perfeito e sadio, o Guilherme. No ano de 2000, esse casal foi abençoado com o nascimento de uma menina, a Vanessa, e em 2015 com outra menina, a Loiane, ambas perfeitas e com muita saúde, vidas pelas quais os pais são agradecidos a Deus Pai e aos seus santos, como informou essa mãe em depoimento de fé, remetido em dezembro de 2022, de Quedas do Iguaçu, estado do Paraná, relato que ela finaliza expressando reconhecimento pela vida e saúde dos filhos, que são a razão de ser da vida dela e do marido, Sr. Pedro de Moura.
Vó Rosa revelou à Igreja, através do Santo Irmão Aldo, que a obra de redenção e de salvação que nosso Senhor Jesus vem realizando no transcorrer dos séculos foi sendo intensificada ao longo dos anos da existência desta Igreja Apostólica e, de maneira especial, a partir da vinda do Consolador e das realizações do seu sucessor. Muitas pessoas foram então sendo resgatadas do pecado, passaram a desfrutar de uma vida abençoada e, ao término da existência terrena, foram levadas para os céus. Dentre elas, muitas nem chegaram propriamente a conhecer ou a participar das reuniões apostólicas. Porém, ouvindo as mensagens que divulgamos por meio da hora milagrosa, puderam crer, aprenderam a aprimorar a fé em Deus Pai e nos seus santos e foram salvas. Assim, nesses anos que se foram, os ensinos doutrinários e de boa conduta que compõem o legado do Consolador e do seu sucessor, ministrados dos púlpitos desta organização religiosa ou por meio do rádio e da internet, têm incentivado e unido pais e filhos para que formem famílias felizes e abençoadas. Tem possibilitado o aprimoramento da fé em muitos corações. Tem formado pessoas de bons princípios e de boa índole. E também tem contribuído para que homens e mulheres de todas as idades passem a apresentar um procedimento digno e honrado em seu viver cotidiano e sejam úteis a Deus o Pai, ao próximo e à sociedade em geral. É por todos esses motivos, ó ouvintes, que ao celebrarmos mais uma vez o Dia do Consolador, expressemos louvor e ações de graças à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, reconhecidos de que devemos a eles a bem-aventurança da manifestação do poder divino nesta Igreja, na vida dos fiéis e em favor do mundo em que vivemos. Graças estas decorrentes da bênção e da presença de santos e anjos do poder celestial, os quais, sob o comando desses santos poderosos, têm sido enviados pelo Pai para esclarecer e fortalecer a fé e para conceder saúde, proteção, paz e alegria aos corações. Prestamos também reverente adoração ao nosso Senhor Jesus, pois é Ele o grande vencedor, que cumpriu as suas promessas, enviando o Consolador na pessoa espiritual da Santa Vó Rosa e o pastor e profeta apostólico Santo Irmão Aldo, como nova oportunidade de redenção e de salvação para tantos quantos assim puderem crer. Céu
ao céu neste dia, com lindas vestes gloriosas, cheia de luz e poder, a santa e querida Vó Rosa. Nas celebrações do Dia do Consolador, direcionamos ações de graças e de louvor à Santa Vó Rosa, em reconhecimento pelo galardão que lhe foi concedido pelo Pai Celestial, e igualmente reverenciamos ao Santo Irmão Aldo, por haver cumprido a nobre missão de porta-voz dessa Santa Poderosa. Estamos apresentando a Hora Milagrosa
e na sequência vai falar-lhes o pastor James Alessandro Prates. Amigo ouvinte do programa A Hora Milagrosa, desejo que as bênçãos poderosas de Deus Pai, de Jesus, o nosso Rei e Senhor, da bendita Virgem Maria, a Mãe de Jesus, também desejo as bênçãos da querida e Santa Vó Rosa e do poderoso profeta de Deus. Quero que estas poderosas bênçãos estejam e permaneçam em cada coração que, com muita humildade e fé, estão neste momento sintonizados nesta emissora que retransmite o nosso programa ou conectados via internet. Também desejo toda a felicidade existente no reino dos céus para a vida de cada ouvinte. Que todos sejam muito ajudados por Deus e tenham muita saúde, tenham muita paz e sejam verdadeiramente alimentados espiritualmente com o conteúdo da mensagem que hoje irei abordar. Convido todos os nossos ouvintes para meditar comigo hoje sobre o Dia do Consolador. Muitos dos nossos ouvintes já confiam na Santa Vó Rosa e sabem que ela é o Consolador. E essa certeza na alma já trouxeram frutos preciosos para a vida desses ouvintes. Mas acontece que sempre temos como companhia pessoas que estão ouvindo este programa pela primeira vez ou pelas primeiras vezes. Por isso, a necessidade de reforçarmos um ponto de nossa doutrina que é muito importante e fundamental para o desenvolvimento da fé apostólica. O que nós apostólicos comemoramos em 26 de outubro? Para a resposta dessa pergunta, eu preciso voltar no tempo e relembrar a vida e o ministério de Jesus, porque o significado desta data tem como base, origem e fundamento no ministério de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. O significado desta data tem raízes profundas. Toda essa história linda que hoje contamos e cantamos foi iniciada pelo nosso Rei Jesus. Quando Deus, o Pai, viu o quanto a raça humana estava se distanciando dele, Deus, porque o pecado estava se alastrando muito nos corações. E cada vez mais a humanidade se perdia no mundo. E vendo que todo este trabalho dos profetas já não tinha mais tanto impacto na vida das pessoas como antes, o nosso Deus, movido de muito amor e bondade pelo ser humano, decidiu enviar à terra o seu Filho, Jesus Cristo. Foi feito um plano, e Deus começou a colocar este plano em ação. Preparou a vida de Zacarias e Isabel, porque deles iriam nascer o profeta João Batista, queria abrir caminhos, preparar os corações para receber Jesus. Neste plano tinha também a escolha de uma mulher, para que através dela Deus pudesse enviar o seu filho. E tudo deu certo. Zacarias e Isabel foi agraciado por Deus e já em idade avançada, tanto Zacarias quanto Isabel tiveram a honra de serem pais de um menino que, segundo o anjo Gabriel, este menino iria se chamar João. E assim foi. O profeta São João Batista cumpriu fielmente a sua missão e foi o precursor da vinda de Jesus. Outra pessoa importante neste plano era Maria Santíssima, a escolhida por Deus para ser a mãe do seu filho. A Virgem Maria também cumpriu o seu papel e foi temente a Deus, e em tudo lhe foi fiel. E assim Deus foi colocando o seu plano de salvação da humanidade em ação. Jesus nasceu e cresceu no seio da Santa Família, formada por Maria Santíssima e São José, e no momento certo, predestinado por Deus, Jesus submeteu ao batismo nas águas pelo profeta São João Batista e logo após iniciou o seu precioso e lindo ministério. Antes de começar a falar da promessa que Jesus fez sobre o Consolador, eu quero deixar bem claro aos nossos ouvintes que Jesus foi perfeito no cumprimento do seu ministério. Jesus não falhou, porque o seu ministério nunca teve falhas. Tudo que Deus pediu para ele fazer, ele fez. Provou aos homens a existência do reino dos céus, mostrou e provou aos homens a existência de seu Pai, o Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, curou a muitos, libertou a muitos dos maus espíritos, deu visões a cegos, fez andar aqueles que não andavam e até mortos ele ressuscitou. E, nas oportunidades que teve em pregar aos corações, as suas mensagens eram perfeitas, eram completas. Mensagens que transformou muitas vidas pela vivacidade com quem pregava e falava. Todas as vezes,
pela vivacidade com que pregava e falava, e todas as vezes que ele abria sua boca, era para falar coisas boas, seja elas para curar alguém, ou para ensinar seus discípulos e até mesmo para pregar às multidões. Mas muitos ouvintes devem estar se perguntando: por que será que não deu certo? Por que será que os homens não aceitaram a missão de Jesus? Isto, prezados ouvintes, é no mínimo muito interessante, porque com todas essas provas, não era para ter nenhuma rejeição. Mas, como todos sabem, não foi isso que aconteceu, porque quando aquele homem da lei, diante daquela multidão que acompanhava o desfecho do julgamento de Jesus, perguntou se queriam que soltasse Jesus, o coro de vozes quase que unanimemente entoavam: matem Jesus, soltem Barrabás. É triste lembrar disso, mas é preciso para provar a existência do Consolador. Quando Jesus ainda estava pregando, ele deixou claro que ainda tinha muitas coisas a ensinar e a dizer, mas o mundo não suportava mais. A humanidade não tinha mais capacidade de receber os ensinamentos de Jesus. A prova disto foi exatamente esse coro de vozes que diziam para matar Jesus. Será, ouvintes, que a humanidade estava merecendo receber mais de Jesus? Claro que não. E quando ele disse que precisava ir para que o Consolador viesse, muitos aguardavam naqueles dias ou naqueles tempos que o Consolador fosse surgir. Mas não foi possível. Não por falta do merecimento dos apóstolos, mas porque a humanidade precisava amadurecer muito com os ensinamentos deixados por Jesus e que estava sendo pregado pelos apóstolos. E as promessas deixadas por Jesus quanto à vinda do outro Consolador ficaram no ar, como que esquecida por Deus. Mas eu digo aos nossos ouvintes, Deus não esquece de suas promessas. E as promessas que Jesus fez, ele o fez em nome de seu Pai. E Deus não iria deixar seu Filho prometer alguma coisa que ele não pudesse cumprir. Jesus afirmou que quando o Consolador viesse, convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Também disse que esse Consolador aprenderia dele, Jesus, e também de seu Pai. Essas promessas estão registradas nas Sagradas Escrituras. Se os ouvintes quiserem ler todos os versículos referentes a essas promessas, essas referências que fiz e muitas outras estão escritas no livro de São João, no capítulo 14, entre os versículos 12 ao 26. Então, baseado naquilo que ficou escrito pelo apóstolo São João, que a promessa foi feita. E eles, ou seja, os apóstolos, aguardavam naqueles tempos que esta promessa fosse cumprida e que todos sabem que não foi. Então eles foram encerrando o seu ministério e cada um em seu tempo foi recebendo o galardão que eles mereceram. E a promessa? E o que Jesus afirmou? Que ele enviaria o Consolador exatamente para não deixá-los órfãos. Como já lhes disse nesta mensagem, a promessa estava feita e Deus iria honrar a palavra de seu Filho Jesus. Os tempos foram passando e se foram décadas, séculos. Mas Deus não esqueceu das palavras de Jesus. E eis que em meados da década de 50, mais exatamente no ano de 1954, uma organização surgiu em São Paulo, no bairro do Tatuapé. E eis que, pela vontade de Deus, uma visitante ilustre entrou para ver aquele trabalho e gostou. E naquela organização ficou. Essa visitante era a irmã Rosa, que morava ali por perto. E tudo em seu tempo certo, as coisas foram acontecendo. Jesus começou a usá-la para fazer com que aquela igreja que estava no seu início pudesse se tornar a igreja apostólica restaurada, com completa cobertura divina e totalmente guiada por ele, Jesus, e pelo Pai. A igreja que Jesus queria para fazer cumprir a sua promessa estava sendo iniciada. E Deus, juntamente com Jesus e Maria Santíssima, uniram suas forças para que as palavras de Jesus referente ao Consolador não fossem mais prolongada ou adiada quanto ao seu cumprimento. E assim foi. 16 anos foi o tempo suficiente para que Jesus e o Pai tivessem toda a certeza e toda a prova que precisavam para cumprir a tão sonhada e aguardada promessa. A irmã Rosa se destacava pela sua vivacidade e inteligência, pelas suas palavras, pelos seus conselhos, e ainda vivendo em seu corpo físico, conheceu as glórias dos céus,
conheceu lugares que, com os nossos olhos humanos, nunca iremos conhecer. Teve por diversas vezes a oportunidade de falar com os apóstolos e com Maria Santíssima, e teve muitos outros méritos que Deus concedia a ela exatamente para dar os preparativos finais, para que através dela Jesus pudesse cumprir a sua promessa e fazer na vida dela o Espírito Consolador. E finalmente chegou o grande dia, 26 de outubro de 1970. Foi uma grande festa nos céus, uma comemoração grandiosa, enquanto na terra, ainda sem maiores informações do que seria aquele trabalho sem a vida da avó Rosa, havia uma grande tristeza. Mas quando ela, Santa Avó Rosa, apareceu pela primeira vez ao seu sucessor, irmão Aldo, tudo foi esclarecido. E quando foi anunciado que ela era o Espírito Consolador da promessa de Jesus, a igreja toda sentiu-se confortada e desde então, usando o primaz Aldo, a igreja passou a crer nela como Espírito Consolador, como uma santa muito poderosa. E os milagres foram acontecendo como acontece até os nossos dias. E a igreja foi se desenvolvendo e crescendo muito, como cresce até os nossos dias. Por isso que eu afirmei no início desta mensagem que para nós, o dia 26 de outubro era de um grande significado e é mesmo, ouvintes. Para nós, esta data tem muito valor. Vamos, prezados ouvintes, oferecer à nossa Santa Avó Rosa, no dia 26 de outubro, tudo o que ela merece, a nossa gratidão, o nosso respeito, a nossa adoração. Se ainda tem no seu coração alguma dúvida sobre o ministério da Santa Avó Rosa, dobre os seus joelhos e com muita humildade e fé, peça a Jesus para ele esclarecer suas dúvidas. Jesus ama muito a Santa Avó Rosa. Eles estão juntos nos céus e neste momento estão olhando para a sua casa aí, ouvintes, e abençoando a sua família. Creiam na Santa Avó Rosa. Tem poder para te abençoar, para te dar a vida, para te ajudar a ser feliz, vivendo ainda neste mundo. Peço que creiam também no sucessor dela, o primaz e profeta Santo Irmão Aldo. Eles formam uma grande força divina e podem trazer grandes benefícios para você e sua família. Desejo, em nome do Espírito Consolador, a querida e Santa Avó Rosa, que todos os que me ouvem agora sejam felizes e grandemente abençoados. Faço neste momento uma oração clamando as bênçãos celestiais para a vida de todos. Ó Deus, soberano Pai, muito te louvo nesta hora, por saber que o Senhor está ouvindo esta oração que faço agora e também por saber que está ouvindo a oração de todos esses ouvintes que com muita fé suplicam pelo nome poderoso do Senhor, suplicam pelo nome de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Primaz. Mas peço que o Senhor, ó Deus, e também todo o seu poder para abençoar todos esses ouvintes. Eu suplico à Senhora, ó Santa Avó Rosa, que aceite estas vidas, aceite essas conversões. A partir de hoje, muitos desses ouvintes passam a te amar, ó vó, a te adorar e a crer que a Senhora é, de fato, o Consolador da promessa de Jesus. E no dia 26 de outubro, eles irão prestar à Senhora a homenagem que a Senhora tanto merece. Peço que Jesus e Maria Santíssima ajudem esses ouvintes a entenderem que a Senhora, ó Santa Avó Rosa, tem poder para ajudá-los no que for preciso, inclusive agora, quando estão pedindo saúde para o seu corpo e vida para a sua alma. Muitos desses ouvintes estão desempregados, precisando de um trabalho para ganharem o seu sustento de forma digna e honrosa. Outros passam por situações complicadas na vida, com problemas na família, no trabalho, enfim. Se eles estiverem merecendo, que a Senhora, Santa Avó Rosa, derrame na vida deles bênçãos sem medidas, para que eles sejam felizes, tenham saúde, desfrutem de verdadeira paz. Ainda peço à Senhora, ó Espírito Consolador, para ungir a água e o óleo que esses ouvintes neste momento te apresentam. E eles sabem que após esta oração, eles não têm mais uma simples água ou um simples óleo. Esses elementos agora contêm as virtudes preciosíssimas da Senhora. E quando eles forem fazer uso desses elementos, eles estão com a certeza na alma que serão abençoados. Prezados ouvintes,
Recebam as bênçãos de Deus, o Pai, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Tenham a certeza em sua alma e tenham muita fé que estas bênçãos preciosas estão sendo derramadas na vida de todos. Amém. A Igreja Apostólica apresentou o programa A Hora Milagrosa. Agradecemos sua atenção e convidamos para que acesse nosso site diariamente, a qualquer momento. horamilagrosa.org. A esperança de um mundo melhor, também via internet. horamilagrosa.org. A esperança de um mundo melhor, também via internet.